O momento mais perigoso e vulnerável da sua vida não é quando o inimigo está bem na sua frente com a espada levantada. O momento mais perigoso é logo depois de você ter vencido a guerra, quando a adrenalina baixa, o corpo esfria e a exaustão mental assume o controle. Nós fomos ensinados a ter fé para enfrentar os leões, mas ninguém nos ensinou o que fazer quando a nossa própria mente se volta contra nós e a única coisa que queremos é fechar os olhos e desistir de tudo. É um silêncio pesado, uma vontade de sumir, um esgotamento que a medicina moderna chama de burnout. Bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada da série Dias de Glória. Hoje, nós não vamos falar sobre os erros morais de um rei, nem sobre pecados ocultos. Nós vamos falar sobre a dor de quem faz tudo certo, luta as guerras de Deus com excelência, mas chega ao limite das próprias forças. Vamos abrir o livro de 1 Reis, capítulo 19, para examinar a crise de depressão e ansiedade do maior profeta do Antigo Testamento, Elias. Se você se sente sobrecarregado, sugado pelas demandas da vida, da família ou do ministério, e a sua vontade hoje era simplesmente de fugir para longe, este episódio é um resgate do céu para a sua alma. O contraste na história de Elias é assustador. No capítulo 18, ele é um super-herói espiritual. Ele desafiou sozinho o rei Acabe e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias orou e Deus mandou fogo do céu que consumiu o holocausto. O povo caiu de cara no chão e reconheceu que só o Senhor é Deus. Logo em seguida, Elias orou novamente e trouxe uma chuva torrencial sobre a terra, acabando com a seca de 3 anos e meio. Ele correu na frente da carruagem do rei por quilômetros. Foi uma vitória épica, um pico de glória inimaginável. Mas então chega o capítulo 19. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota dos seus falsos profetas, manda um mensageiro dizer a Elias que no dia seguinte, à mesma hora, o mataria. E o que o homem de Deus fez? A Bíblia diz: Elias, vendo isso, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Ele correu para o deserto, deixou o seu servo para trás, andou um dia inteiro sobre o sol escaldante, sentou-se debaixo de uma árvore de zimbro e fez uma oração terrível. Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O herói do Monte Carmelo agora era um homem deprimido, isolado, com pensamentos suicidas no meio do nada. A primeira lição que tiramos daqui é: o esgotamento físico e mental distorce a realidade. Elias acabara de ver fogo cair do céu. Ele sabia que Deus era infinitamente mais poderoso que Jezabel, mas a exaustão o cegou. Quando você está com privação de sono, má alimentação, excesso de estresse e sobrecarga de responsabilidades, o seu cérebro entra em colapso. Um problema pequeno, como uma ameaça vazia de Jezabel, ganha o tamanho de um monstro imbatível. Não tome decisões definitivas quando você estiver cansado. Elias pediu a morte porque não tinha mais energia para lidar com a vida. E preste muita atenção na segunda lição: como Deus tratou o profeta com depressão. Deus não apareceu no deserto dando um sermão em Elias. Ele não disse: seu ingrato, homem de pouca fé, cadê a sua unção? O Senhor foi de uma ternura impressionante. A Bíblia diz que Elias deitou e dormiu. Então, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu um pão assado sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo veio uma segunda vez e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. A cura espiritual de Elias começou com comida, água e sono. A espiritualidade não anula a sua biologia. Deus precisava restaurar o corpo de Elias antes de tratar a sua alma. Você quer vencer a ansiedade e a estafa? Comece consertando o seu sono. Comece cuidando do corpo que é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes o que você precisa não é de um jejum de 40 dias, é de 8 horas de sono profundo, hidratação e um momento de descanso longe do celular e das demandas da vida. Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe e entrou numa caverna. E lá vem a terceira lição: a restauração da voz e do propósito. Deus perguntou: que fazes aqui, Elias?
Elias respondeu com um discurso vitimista: Eu tenho sido muito zeloso, os israelitas mataram os teus profetas e só fiquei eu, e buscam a minha vida. A depressão nos faz acreditar que somos os únicos sofrendo, que ninguém nos entende e que estamos completamente isolados. Para quebrar essa mentira, Deus manda Elias sair da caverna. Houve um vento fortíssimo que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, um murmúrio, uma brisa leve. E ali o Senhor estava. Elias cobriu o rosto. O que isso significa? Quando estamos no meio de uma crise emocional, procuramos Deus no barulho, nos espetáculos, nas soluções mágicas e estrondosas. Mas o Senhor nos convida a aquietar a alma. A cura vem no sussurro, vem na intimidade silenciosa. Deus então curou Elias dando-lhe 3 coisas: um novo foco, uma nova amizade e uma correção de perspectiva. Deus disse: Volte pelo caminho do deserto de Damasco. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. E a propósito, Elias, você não está sozinho. Eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A cura para o esgotamento é voltar a se mover devagar, mas com um novo foco. É aceitar que você não é insubstituível. Você precisa de um Eliseu para dividir o peso. E é entender que você nunca está tão sozinho quanto os seus sentimentos tentam te convencer. Se você se identificou com Elias hoje, se as suas forças acabaram e a sua vontade era de jogar a toalha, ouça a brisa suave do Espírito Santo te dizendo: levanta e come. O seu ministério não acabou, a sua história não termina na caverna de Horebe nem debaixo do zimbro da depressão. Levante-se, cuide da sua saúde e volte para a estrada, porque ainda há muito propósito para você. Se você recebe a restauração de Deus para a sua mente e para o seu corpo hoje, deixe o seu like neste vídeo e declare com coragem nos comentários: Senhor, renova as minhas forças.